Quem está contente com Jesus? Amém. Porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, o médico amado. Evangelho de Lucas, o capítulo 19, apenas um único versículo, o versículo de número 10, é o versículo da mensagem desta tarde, o versículo que será a nossa meditação neste dia. Evangelho de Lucas, o capítulo 19, versículo 10. Abra no Evangelho de Lucas e vamos ler todos juntos, independente da linguagem que você tenha na sua Bíblia. Português, espanhol, japonês ou uma versão diferente, não importa, amém? Todos juntos vamos ler? Estão prontos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De novo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem, agora você vai segurar sua Bíblia, vai olhar para mim e vai dizer o versículo, amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De novo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra de vida. Eu quero rogar, Senhor, que o Teu Espírito Santo comunique ao nosso coração realidades espirituais. Eu quero suplicar, Senhor, que a Tua palavra, Deus, não chegue apenas no lugar onde está a lógica, mas, Senhor, chegue ao lugar onde está o discernimento. Eu quero rogar, Deus, que a Tua palavra, Senhor, fale profundamente até a divisão da alma e do Espírito. Eu quero rogar, Senhor, fala comigo, fala com a igreja, nós rogamos neste nome precioso do amado Salvador Jesus, em nome do Senhor. Amém. Você senta adorando e exaltando o nome do Salvador Jesus. Qual foi o cenário no qual Jesus Cristo disse essas palavras? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O cenário não era outro senão a velha e antiga Jericó. O lugar era aquele lugar conhecido como a Cidade das Palmeiras. O lugar tem por nome lugar perfumado. Esse é o significado de Jericó. Jericó distava a cerca de 24 quilômetros de Jerusalém. Esse era o caminho que o Senhor estava para percorrer. Para quem está acostumado a caminhar, eu caminho geralmente 7 quilômetros e eu faço isso em menos de uma hora e 15 minutos mais ou menos. Então eu posso calcular que 24 quilômetros, se você fizer em 1 hora 6 quilômetros, certamente em 4 ou 5 horas você terá terminado esse trajeto. É um trajeto não muito longo, mas esta cidade era uma cidade povoada, próspera, uma cidade mercantil, comercial, uma cidade de riquezas. Jerusalém, a capital, estava subindo o caminho. Você deve se recordar quando o Senhor Jesus contou uma parábola, quando ele disse que um homem subia, ou melhor, descia de Jerusalém para Jericó. Então, o caminho contrário é subindo. Esses 24 quilômetros, nesse caminho íngreme, era conhecido como o caminho de sangue. Porque quem saía da cidade de Jericó para a capital ia em busca de comprar ou de vender, de fazer negócios. E ali, aquele caminho era um caminho de salteadores. Jesus ia cruzar este caminho, mas não sozinho. Ninguém fazia esse caminho sozinho, a não ser que fosse desprecavido. Jesus iria com os seus discípulos, mas ele não tinha pressa, ele não precisava fazer aquele caminho em 4 ou 5 horas, ele não estava apressado, mas ele sabia que tinha que chegar em Jerusalém para a Páscoa, e quando ele vai, ele sabe que ele tem que sair de Jericó, vai ter que entrar em Jericó, ir em direção à cidade santa. Jesus tem um objetivo, tem uma missão exclusiva dada pelo Pai, que era buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Há uma curiosidade ainda sobre essa cidade de Jericó. Para quem está acostumado com a cultura bíblica, sabe que Jericó foi tomada pelos israelitas na conquista de Canaã. E aquela cidade foi uma cidade amaldiçoada por Josué, quando disse que maldito o homem que reerguer esta cidade, que o seu fundamento seja com o sangue do seu filho primogênito e as suas portas com o sangue do seu filho menor. E isso vai realmente se cumprir.
Vai ter seu cumprimento nos tempos de Acabe, uma época de idolatria, porque Acabe contrata um arquiteto, Hiel, para reconstruir a cidade de Jericó. E nessa reconstrução ele perde os 2 filhos, o mais novo e o mais velho, de uma forma muito trágica, que a Bíblia não explica. Essa cidade tinha uma longa história de que ninguém mais quisera reconstruí-la, assim que aquela cidade fica sendo chamada de a Cidade Velha. E mais adiante, alguém constrói a Nova Jericó. A Nova Jericó fora construída por Herodes o Grande, aquele da matança dos inocentes. Herodes vai construir ali a sua cidade de inverno, porque o clima ali, mesmo no inverno, era agradável e ameno. Ali naquela cidade, ele constrói um anfiteatro, ele constrói um palácio, constrói uma fortaleza. Portanto, temos um contraste entre 2 cidades, uma velha Jericó e uma nova Jericó. Jesus está saindo da velha em direção à nova. Ele está indo pelo caminho quando ele diz estas palavras que nós temos aqui: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu disse que ele demoraria de 4 a 5 horas, talvez no máximo 6 horas para fazer esse caminho. E sabe, às vezes, 1 hora do seu tempo pode fazer uma grande diferença na vida de outro. Se você parar para prestar atenção à sua volta, pode ser que coisas que você não viu, passará a ver. Há 2 histórias que fizeram com que Jesus não tivesse pressa para ir a Jerusalém. Há 2 situações, 2 histórias de vida, histórias reais, de pessoas que foram transformadas porque não perderam a oportunidade por ver Jesus passar. Naquela polvorosa da cidade de Jericó, Jesus vai passar. E existe ali na sarjeta um homem, e existe no interior da cidade nova um outro, que está em uma casa bem construída. Um está sem teto, e o outro está abastado. Eu estou falando de 2 homens, de Bartimeu, o cego mendicante, e de Zaqueu, o rico fiscal de renda publicano. Estou falando de 2 homens que terão sua vida transformada, porque Jesus vai passar pela cidade e eles não perderão a oportunidade de terem um encontro com o Mestre. Jesus está passando, quando ele passa, ali está aquele homem que está ali naquele canto, ninguém presta atenção nele. Jesus está passando, Jesus também passa com ele uma grande multidão. Sabe, irmãos, há uma grande multidão que passa com Jesus, mas não significa que está com ele. Aquela multidão está indo com o Senhor, e aquele homem pedinte, aquele homem cego, está colocado ali a pedir esmolas. Quando então ele toma uma atitude, quando ele percebe que é Jesus o motivo daquele alvoroço na cidade, daqueles ruídos, daqueles sons de festa e de regozijo. Mas a vida daquele homem era marcada pela escuridão e pelo silêncio de uma vida sem transformação. Jesus passa e tudo se transforma naquele ambiente da velha cidade de Jericó. Jesus vai entrar na nova. Ele está para entrar na cidade, quando de repente ele começa a perceber que a multidão está impedindo o som dos gritos de um homem que diz: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto ele está clamando por misericórdia, Jesus se detém. Ele para ouvir o clamor daquele homem. É quando ele diz, assim muito claramente, ele diz para aqueles que estão com ele, que lhe o trouxessem. Aquele homem tem que ser trazido, porque ele não pode encontrar o caminho, o lugar onde está Jesus. Irmãos,
Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido se diz daquilo que não tem um dono conhecido, ou daquilo que não tem um destino determinado. Isso é perdido. Perdido é aquele que está desorientado, que não sabe para onde ir. E é assim que Jesus chama aquele que ainda não o conhece, porque não conhece o caminho do céu, e não conhece o seu dono. Aquele homem está ali naquela situação, prostrado, ele clama, a multidão quer impedi-lo, ele grita ainda mais, Jesus para e manda trazê-lo. Irmãos, o motivo pelo qual Bartimeu vai para Jesus é por uma necessidade. Bartimeu é um nome que tem significado. Bar significa em aramaico filho, e Timeu significa pobreza. Bartimeu era o filho da pobreza. Eu não sei se Timeu era o nome de seu pai, ou era um título que lhe deram, em razão de não conhecerem sua paternidade. Bartimeu é o anônimo cego que está ali jogado, sem eira nem beira. Bartimeu é o nome daquele que está perdido. Bartimeu é ele, Bartimeu sou eu. Bartimeu é qualquer um que tem uma necessidade, que precisa de transformação. E por não enxergar o caminho, por ser cego, ele carece de alguém que vá em busca dele, que vá ajudá-lo a vir até Jesus. Você percebe? Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Uma obra dupla. Ele desce para buscar, ele morre para salvar. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Jesus poderia ter ido, recuado, retornado em direção ao cego, não era um cego necessitado, ele poderia ir até ele, mas não. Jesus conta com o auxílio de alguém para ajudar aquele cego, e alguém foi até lá, ao necessitado, alguém foi até ele e o trouxe para Jesus. Irmão, olha um pouco à sua volta. Se você olhar à sua esquerda, à sua direita, certamente você verá muito rosto conhecido, de gente amiga, porque geralmente nós assentamos do lado de quem é amigo ou é parente, não é verdade? Mas à nossa volta existem tantos rostos sem nome, gente carente, gente necessitada, no hospital, no trabalho, na escola. Existe gente que carece de uma palavra amiga, ou alguém que lhe mostre como que o conduza até Jesus. Eles o trouxeram até Jesus. Jesus olha para o cego. Jesus está com alguma coisa em mente ainda. Ele está em mente a conversa no caminho para entrar na velha Jericó. Porque no meio do caminho, os discípulos, 2 deles, tinham um pedido para fazer para Jesus. Está em Marcos capítulo 10. 2 discípulos chegam para o Senhor e dizem: então, Senhor, nós temos uma coisa para te pedir. Eu não sei se é pedir muito, mas nós queríamos que o Senhor pensasse no nosso pedido. O que vocês querem? O que quereis que eu vos faça? É a palavra de Jesus. O que quereis que eu vos faça? Senhor, que eu e meu irmão nos assentemos quando vier o teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. O Senhor olha para eles. Eles não entendem que o lugar de privilégio é andar com Jesus. O lugar de privilégio não é aquele lugar que as pessoas te veem assentado, te veem aparecendo. Não, irmão, o lugar de privilégio eles já tinham, era andar com Jesus. E eles recebem um não indireto. Olha,
Não cabe a mim decidir isso agora. Não é para agora. E aí Jesus dá então uma lição para eles, no versículo 45 do capítulo 10. Porque o Filho do Homem, Marcos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E agora, o mesmo Jesus que falou para os discípulos, o que querem que eu vos faça? Ele está diante de um homem realmente necessitado. E a pergunta é a mesma do caminho, dirigida a um homem simples, a um necessitado. Que queres que eu te faça? Irmãos, eu não sei quanto a você, mas a graça me basta. Eu não estou em busca dos melhores lugares, eu não estou em busca da fama ou do reconhecimento, me basta a graça de Jesus. Nós temos recebido tanto do Senhor, temos recebido tantas bênçãos de Deus, que nos basta andar com Jesus. Agora talvez João, Tiago ficarem envergonhados, olhando para aquele homem, e o mesmo que o Senhor Jesus falou para eles, que querem que eu vos faça, está falando agora para o cego, o que quer que eu te faça? Há uma necessidade real ali. Senhor, eu quero ver. E o homem solitário, e o homem pedinte, e o homem no chão, naquele momento é resgatado pelas palavras de Jesus. E o Senhor diz claramente para ele: vê, a tua fé te salvou. E quando o Senhor diz para ele, pode ver, vê, naquele momento, os olhos do homem se abrem para a vida que é a verdadeira vida, porque quando ele olha, a primeira coisa que ele vê é quem está na frente dele, o seu Criador, o Senhor Jesus Cristo. E aquele homem que estava no chão, agora se levanta e glorifica a Deus. Há algo, irmãos queridos, que diferencia o povo pentecostal. Porque quando Deus fala conosco, nós dizemos glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus nos tocou, a nossa vida foi transformada, foi mudada pelo Senhor. E é isso, irmãos, o que Jesus faz na vida deste homem Bartimeu, o homem mendigo, o homem cego. Jesus segue o caminho em direção à cidade nova, a nova Jericó. Ele está caminhando, está entrando, está passando pela fortaleza, passa próximo aos palácios, ao palácio de Herodes. Jesus está caminhando, vê a multidão em festa, Bartimeu ali, sentindo-se discípulo de Jesus, ele está pulando, está glorificando ao Senhor, mas ali há uma outra necessidade. Não é um mendigo, não é alguém que está embaixo, é alguém que subiu, alguém que foi para cima. Não é agora um pobre necessitado, mas é um homem rico e abastado. Não é um sem nome, não é um olvidado, mas é um odiado que está ali agora. Essa é a grande diferença, irmãos, entre o olvidado e o odiado. Porque Zaqueu, aquele que Jesus vai transformar-lhe a vida, era um homem que também tinha um significado no nome. Bartimeu, o filho da pobreza, estava bem identificado com o seu nome. Mas Zaqueu vem de Zacai, significa puro, justo, limpo. E isso ele não era, não. Quando um pai, uma mãe, escolhe um nome para um filho, ele tem sonhos, tem desejos. Certamente, por trás de uma história, existe um sonho de um pai, de uma mãe, ao colocar um nome em um filho. E quando os pais de Zaqueu lhe deram um nome, certamente pensaram, está para se levantar
Uma criança que será alguém no futuro, um adulto íntegro, honesto, puro, justo. Mas nem sempre o ideal dos pais corresponde à vocação dos filhos. Zaqueu está em busca daquilo que é humano. Ele está em busca de fortuna, de prosperidade. Isso ele obtém, mas não satisfaz o vazio de sua alma. Zaqueu vendera-se para uma potência estrangeira. Zaqueu trabalhava para o Império Romano. E tinha outros que trabalhavam para ele contratados. Ele era chefe. E aquilo não lhe satisfazia. Encontramos o contraste entre o mendigo e o rico. Mas, irmãos, um tem uma necessidade, o outro tem uma curiosidade. Zaqueu está curioso de saber quem é Jesus. É por isso que ele sobe no sicômoro na figueira brava. E quando ele sobe ali, ele apenas quer ver Jesus. Um não podia ver, outro queria ver. Aquele que não podia ver, agora estava vendo e glorificava ao Senhor. Aquele que queria ver, porque queria, desejava, o seu pedido seria atendido. Irmão, Jesus nunca trata as minhas situações iguais. Eu tenho uma certa preocupação com algumas teologias que querem colocar regras no mundo espiritual. Porque, irmãos queridos, certo que existem regras para muita coisa, mas quando Jesus trata as pessoas, ele nunca as trata de uma forma igual. Um outro cego que o Senhor vai curar, ele passa pelo caminho, é outra situação, ele vê um cego como Bartimeu, e os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego assim? O Senhor diz: deixa de lado essa teologia barata, porque nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que nele manifestasse a glória de Deus. Quando nós olhamos situações como essas, queridos, uma era a situação de Bartimeu, outra era a situação daquele cego. O Senhor não generaliza. Jericó fora amaldiçoada. Raabe fora a única que salvara na destruição de Jericó. Raabe era uma prostituta. E ali, entrando em Jerusalém, passava o santo Senhor Jesus. Em seu sangue corria sangue de Raabe. Você pode entender isto? Você pode entender que no sangue de Jesus estava o sangue da linhagem de Davi, e nesta linhagem havia o sangue de uma prostituta de Jericó. E agora Jesus está destruindo com as maldições, está arrebentando com os porões teológicos, está destruindo tudo aquilo que as pessoas pensam e se confundem. Porque quando Jesus vem, ele destrói toda maldição. Quando Jesus entrou na vida do cego de Jericó, ali acabaram as suas maldições, foram por terra. Quando o Senhor entrou na vida de um ladrão mau caráter, como Zaqueu, ali acabou a sua maldição. Por quê? Porque houve, e isso é verdadeiro, arrependimento. Você quer quebrar maldição? Você quer que a maldição na sua casa, na sua família se acabe? Se arrepende! Muda! Deixa o Senhor entrar na tua história e constrói uma história diferente. Porque é somente isso, irmãos, que realmente quebra as maldições. Esse Zaqueu está ali, curioso, só para saber quem era Jesus. Eu não entendo, mas como me admira o caráter do meu mestre. Porque para um cego que não pode sair do lugar, ele para distante
e pede para alguém ajudar. E para um outro que pode andar, ele olha e chama pelo nome. Puro, justo. Desce daí. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí sabe o que isso significa? Que Zaqueu se espanta, porque talvez naquele momento o nome dele, chamado pela voz do mestre, ele compreende a vocação dele, que foi chamado para ser alguém íntegro. Ele que não era íntegro coisa nenhuma. Desce depressa, porque hoje eu quero ir pousar lá na tua casa. Hoje eu quero ir na tua casa. Sabe o que isso significa, irmãos? Que há alguns que precisarão por necessidade que você vá até ele e o traga a Jesus. Mas há outros, irmãos, que simplesmente Jesus vai entrar na casa e se convida para entrar. Jesus se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu ouve aquilo, ele desce depressa. Ele sabia todas as maracutaias do seu negócio, ele sabia todos os enganos, desenganos, desacertos que ele havia feito da sua má contabilidade. Agora, ele olha para aqueles que estão à sua volta, odiado pela multidão que o conhecia. Se eu tirei algo de alguém, eu restituo quadruplicadamente. Restituir quadruplicado era a norma da lei mosaica. Se alguém tomasse de um outro uma ovelha, tinha que devolver. Mas não adiantava de voltar lá, desculpe, no meio da noite eu peguei sua ovelha, mas me arrependi e trouxe de volta. Não. A lei determinava que tinha que vir com 4. E se fosse boi era 5, porque era maior e mais caro. E Zaqueu não tem receio. Este ano é ano de restituição. Olha, se de alguém eu defraudei alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Irmãos, este desprendimento, esta abundância, generosidade, essa voluntariedade tem um nome: arrependimento, encontro real com Jesus, aquele que rompe todas as maldições. Eu não quero saber o que foi meu pai, meu avô, meu tataravô, nem sei quem eles foram, nem os conheci. Mas quando eu olho para Jesus, irmãos, este eu quero saber quem é. Este eu quero conhecer. Este eu quero amar. Com este eu quero viver todos os dias da minha vida. É ali onde a pobreza e a riqueza se abraçam, onde o esquecimento e o ódio se vão, onde Zaqueu e Bartimeu, moradores da cidade da maldição, se encontram e são transformados pelo poder de Deus. Restituir significa colocar no lugar de volta, no mesmo lugar original. Esse ano é ano de restituição. E quando nós falamos disso, eu vou logo pensando, puxa, Deus vai me devolver aquilo que o diabo levou, Deus vai mudar a minha história. Mas que tal se nós pensarmos neste ano de restituição como um ano em que nós devolveremos a Deus a glória que é dele? Que tal se nós pensarmos que este ano é ano de restituir aquele que estava perdido de volta ao coração do Pai? Quando eu olho nessa história, irmãos queridos, só me resta descansar no fato que Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não perdeu a oportunidade. Ele ia seguir o caminho em direção à Páscoa, em direção a Jerusalém, em direção ao seu martírio, à cruz. Mas a sua missão
estava por se cumprir. Ele olha para Zaqueu, olha para aqueles que zombeteiramente dizem: como é que este homem pode ir ficar na casa deste aí que é pecador? Como é que este que se diz santo pode entrar na casa de um homem como Zaqueu? Irmãos, eu já entrei em casa de muita gente, de rico e de pobre. A necessidade e a curiosidade são as mesmas. Isso me faz lembrar de um certo homem parado à porta de uma igreja lá no Brasil. Mendigo, uma igreja muito grande. As pessoas entravam para o culto dominical. Aquele homem: vou sentar aqui, quem sabe alguém me dá alguma coisa. E uma criança vai correndo em direção àquele homem. E quando a criança corre, a mãe corre mais depressa ainda. Vai até a criança, pega a criança pela mão e sai com a criança. E o homem pensa consigo mesmo: meu Deus, nenhuma criança pode se aproximar de mim. Eu não posso entrar na igreja da forma como eu estou. Sujo, maltrapilho, mal cheiroso. Mas lá fora, lá de fora ele podia ouvir o microfone, as palavras da mensagem daquele culto. E lá fora, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E lá fora ele fez um propósito com Deus. Ele tinha uma ferida numa perna, uma ferida enorme. Lá fora do templo, ele foi encontrado por Jesus. Agora um homem pregava na mesma igreja, dando testemunho. Ele dizia: este homem, que um dia esteve lá fora, agora está aqui dentro de gravata e paletó, para contar aquilo que Jesus pode fazer. Sim, eu diria glória a Deus. Porém, irmãos, foi a graça de Jesus que o alcançou, sem o auxílio de alguém que o levasse a Jesus. É necessário que a igreja desperte para as necessidades do mundo. É necessário que nós acordemos para esta grande realidade, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Jesus quer entrar nos lares, como entrou na casa de Zaqueu. Quer entrar na história das pessoas para a transformação. Mas é necessário que nós despertemos para esta grande realidade, que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E essa tarefa Ele deixou em nossas mãos, em minhas mãos e em suas mãos. Como igreja, nós temos que acordar, irmãos. Há alguns que sempre aprendem e nunca jamais chegam ao conhecimento da verdade. Está na hora de nós entendermos, irmãos, que tudo o que se refere à salvação, se não alcançamos, já era para termos alcançado. Sair um pouco de nós mesmos e olharmos para as necessidades de um mundo aí fora, de um mundo que clama por Jesus. O Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Uma certa vez, um homem chamou o pastor para ir à casa dele. E o pastor foi, e quando chegou no endereço, ficou admirado com aquele local que era uma cobertura de um apartamento de luxo. Ele entrou naquele local, a empregada abriu a porta, ele entrou. Quando ele entrou: espera um pouquinho que meu patrão não pode recebê-lo agora, só um instantinho. Demorou um pouco, agora você pode ir. Abriu o escritório e encontrou um homem ali, com a barba por fazer, cabelo por pentear. Um homem descuidado, um homem debaixo de uma profunda depressão. E quando ele olhou para o pastor, disse: pastor, eu o chamei aqui. Eu queria alguém que realmente conhecesse a Deus, porque eu estou sentindo uma tristeza tão profunda, que eu não sei explicar. O pastor olhou para ele e sorriu. O homem chorou e disse: eu daria tudo o que eu tenho, e não é pouco,
para poder receber essa alegria que eu vejo no seu rosto. O pastor olhou para o homem, para aquele Zaqueu contemporâneo, e disse para ele: o que eu tenho, dinheiro no mundo inteiro pode comprar. O dinheiro não pode comprar o que eu tenho, mas o que eu recebi de graça eu dou para o Senhor. O pastor sentou ali e contou a história do evangelho. O senhor quer receber ao Senhor Jesus? Disse: eu preciso. Então dobre os seus joelhos. E quando o homem dobrou os joelhos, o pastor colocou a mão sobre ele e orou, e o homem foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. E o seu rosto começou a radiar de alegria, e ali maldições foram quebradas do poder do nome de Jesus. E aquele homem rico se enriqueceu com a graça de Deus. Irmãos, o Jesus que nós servimos é o Jesus do pobre, é o Jesus do rico. O Jesus que nós amamos é o Jesus daquele que é olvidado e daquele que é odiado. O Jesus que nós servimos é o Jesus do necessitado e do curioso. O Jesus que nós servimos é o Jesus que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Este ano é ano de restituição. Vamos restituir para Deus aquilo que é dele, amém? Queria pedir a você que ficasse de pé um momentinho. Eu queria pedir a você agora que pedisse a Deus para colocar na sua vida um Bartimeu, um Zaqueu. Alguém que realmente precisa de Jesus. Quem sabe você que está aqui nesta tarde, quase noite, tem uma necessidade, uma curiosidade de conhecer Jesus. Jesus não é o Jesus do Ocidente, Ele também é o Jesus do Oriente. Ele é o Jesus de toda a terra. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje Jesus quer entrar na tua vida e te transformar. Oremos ao Senhor. Senhor, não é por força nem por violência, mas por teu Espírito. Pois é teu Espírito quem convence o homem do pecado, justiça e juízo. É o teu Espírito, Senhor, quem nos compele. É o teu amor quem nos constrange. Pois aquele que, meu Deus, é guiado pelo Espírito é como vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Portanto, Senhor, conduze-nos, leva-nos, Senhor, para o solitário, para o curioso, para o necessitado, para o aflito. Leva-nos, Senhor, em direção ao oprimido. Nós rogamos, meu Deus, que nesta tarde, meu Pai, saiamos de nós mesmos e prestemos atenção na necessidade do mundo. Ó Senhor, em nome de Jesus, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, um dia eu fui perdido. Um dia, Senhor, eu não sabia, Senhor, a quem recorrer, mas o Senhor entrou na minha história, o Senhor mudou a minha vida. Eu quero te agradecer, ó Senhor, porque aquele que estava perdido foi achado. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos agora, Senhor, meu Deus, a buscar outros, Senhor, para o teu reino. Meu Deus, ajuda-nos, Pai, a buscar, Senhor, aqueles que o Senhor quer salvar. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a igreja, Senhor, entre
neste mesmo espírito, meu Deus querido, de amor, meu Deus, de compadecimento, de misericórdia, como Zaqueu, Senhor, meu Deus, que estava naquela árvore, Senhor, não imaginava que o Senhor podia mudar a sua história. Há uma série de pessoas, Senhor, que estão esperando, curiosas, conhecer quem é Jesus. Meu Deus, no grito de Bartimeu, há um clamor universal: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, misericórdia, Senhor, para aquele que está agora num cárcere, misericórdia para aquele que está num leito de hospital, para aquele que está numa clínica psiquiátrica, misericórdia, Senhor, meu Deus, em favor daquele, meu Pai, que clama por teu nome. Senhor, nós pedimos, Deus, usa-nos, Senhor, para em busca do perdido. É a oração que nós fazemos, Pai, para a glória e a honra do nome de Jesus. Amém e amém. Um aplauso ao Senhor.